no papo, né, com as pessoas, nossos colegas de trabalho e tudo mais. E a gente começou a perceber que estava difícil. Não é só uma questão de convencer, é uma questão de trazer as pessoas para pensarem junto. E o pessoal não estava muito dando trela, e aí, geralmente, sempre o pessoal adota algumas alternativas de controle diferentes, mais imediatas, talvez, né, mais rápidas. Nada contra, a gente também defende o manejo integral de pragas é importante, Sim. muito importante. E o controle biológico tem que caber dentro desses pilares. Vamos falar rapidinho do que é esse manejo integral de praga, porque às vezes o pessoal que está ouvindo não está familiarizado ali com esses termos, né? Sim. O manejo integral de pragas, Maneco, é, vamos dizer assim, a junção de várias tecnologias, de várias estratégias de manejo, que elas não conflitam entre si, tá? A ideia é você ter uma casa, imagina uma casa com vários pilares. Se um dos pilares estiver torto, o que vai acontecer? A casa Não vai cair. sustentar Não ali vai sustentar. Então, a ideia hoje em dia, temos É aquela muita casinha tecnologia. clássica. É né, aquela Domingos? clássica, Clássica, exatamente. clássica. Aquela da aula, que todo mundo talvez lembra, talvez agrônomos que estão escutando, biólogos aqui. Mas pra Quem não souber exatamente, a gente tem vídeo no YouTube falando, tá? Então, depois fuça lá que vai ver a casinha. Isso. Então, tem muitas estratégias, e uma delas é o controle biológico, né? Hoje em dia, tem a parte comportamental, cultural, né? Genética, né? Micro-organismos e por aí vai. Então, essa é a ideia, né? Fazer uma junção de estratégias que facilitem e que melhorem essa parte de manejo para evitar vários problemas lá na frente. Resistência é um deles, por exemplo, né? Uma vez que uma praga evolui e desenvolve resistência, aí as tecnologias já não sustentam mais, já não tem como. Então, tá bem complicado. E nessas conversas que a gente tinha com as pessoas, a gente falou, tá difícil de convencer o povo, né? E as crianças? O que a gente está fazendo para aquela geração que está vindo atrás, né? A gente precisa, porque esperar até a pessoa chegar na faculdade para escutar pela primeira vez, ela perdeu 18 anos, sei lá. Se eu começo a colocar isso dentro da sala de aula, né? Começo a falar, ó, existe isso, tem essa alternativa, tem aquilo. Será que lá na frente a gente não vai ver um resultado diferente? E esse foi o desafio da Asas e Cores. E entraram na parte de educação de ambiental. Educação. É uma coisa que realmente é interessante, assim, lógico. Difícil generalizar, assim, mas tem muito adulto que a gente tem que ir pelo lado econômico, financeiro, tudo, né? Tem gente que aceita muito bem a gente falar, ó, a coisa não tá indo bem aqui, a gente tem que ir alternativa. Sim. Mas tem gente que a gente tem que mostrar por A mais B que você tem um ganho econômico, né? Sim, com certeza. Hoje de manhã a gente participou de uma palestra lá no Hortitec, a gente participou lá. E, inclusive, o pessoal da Promip que convidou a gente para participar. E foi muito legal porque eles faziam uma articulação muito boa numa realidade, numa coisa que hoje em dia a gente sabe. Existe muito trabalho que foi feito, mas não chega ao agricultor. Não chega de uma maneira prática. Então, ele fala, nossa, que paper bonito, e o que eu faço com isso? Né? Como é que eu adoto? Qual que é a medida? E qual que é o retorno que isso vai me trazer? Economicamente, o que o Maneco falou, é viável para mim? Então, existe um monte de coisa que precisa ser compilada, montar essa casinha do jeito que a gente entende, né? Ir construindo, porque cada cenário é um cenário. O Brasil tem um cenário, a Europa tem outro cenário, e por aí vai. Então, eu acho que é importante fazer esse trabalho, esse esforço.